Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, é o domingo extraordinário. É o dia que o Pai reservou para mim e para você. Reservou para esse povo escolhido. Reservou para que nós possamos entender e compreender o que Ele escreveu no Manual da Vida. E tenhamos uma vida bem melhor. Sinta-se abraçado agora pelo amor do Pai. Compartilha, dá o like. Porque a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, isso é forte demais. Veja só o que a palavra de Deus diz. Enquanto você se prepara para deixar um ano e começar outro e planejar tudo, eu quero frisar e quero ler novamente para que você compreenda que o nosso Pai amado, Ele preparou o melhor para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o quê? Que o amam. Existe uma condição aqui para aqueles que o amam. Pai Celestial, eu te agradeço pelos portões de oportunidades que Tu estás preparando para o Teu povo. Eu te agradeço, Senhor, por essas janelas da Tua divina inspiração sobre que está sendo aberta sobre nós. Janelas de discernimento, janelas de revelação, janelas de oportunidades. Eu te agradeço, Senhor, pelos caminhos da Tua justiça, avenidas de sucesso, de prosperidade, da vida plena para o Teu povo. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa vir soprando os ventos divinos. Esses ventos do oeste, que tragam reabastecimento. Os ventos do norte, que traga da Tua abundância. Os ventos do sul, que traga a restauração. Que traga provisão sobrenatural sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Pai, como é bom estarmos aqui para entendermos, compreendermos que Tu tens dado um conhecimento, Tu tens dado algo valioso para que nós possamos receber e colocar em prática aqui nas nossas vidas. E esse conhecimento nós sabemos que ele parte e vem de Ti, mas é nos entregue pelo Teu Espírito. Então o conhecimento dado por Deus, por meio do Seu Santo Espírito, para quando eu e você nós lermos o Manual da Vida, o Espírito de Deus possa nos trazer as mais altas revelações. Com os propósitos específicos de Deus para mim e para a tua vida. Que nós possamos conhecer mais dEle. Para que nós possamos entender, compreender, ter a clareza e a profundidade da obra da cruz.
Que bom que eu e você, nós estamos dispostos a compreendermos mais, a buscarmos mais. Pois em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, afirma que o Evangelho para o mundo é loucura. Pois falta um conhecimento espiritual. Porém, para nós nos foi dado essa revelação. Que a sabedoria humana não consegue entender. E o que há de vir é muito maior. É muito maior do que o que estamos vivendo agora. Pois Deus sempre nos surpreende. Para que nós possamos entender, compreender e estarmos totalmente alinhados. Vai chegar momentos na minha e na tua vida que nós vamos ter que fazer escolhas, tomar decisões. Aliás, nós já tomamos o tempo todo. Mas eu estou falando em proporções maiores, porque a todo dia nós estamos tomando decisões menores e às vezes bem maiores. E toda escolha, pode perceber que exige uma renúncia. Toda escolha vai exigir que eu e você, nós renunciemos a algo para prosseguirmos em algo. E também nós vamos ver que nós vamos ter que ouvir bastante a palavra de Deus, bastante Deus falar comigo e com você. E isso vai requerer paciência, vai requerer estudo, reflexão, vai requerer atenção, interesses, que eu e você nós temos que ter os interesses de aprender, de buscar, de desejar, de viver. Vai também exigir que eu e você nós tenhamos habilidades para ouvir. E quando a gente fala tomar decisões, pode perceber que cada decisão que você toma na sua vida faz parte de um processo. Processo de aprendizagem, processo de vivência, processo de caminhar, de retornar. Então isso exige uma consciência minha, sua, de nós pararmos, pensarmos, de nós fazermos análises, avaliações. Isso no natural. Mas quando nós recebemos a sabedoria divina, quando nós recebemos as revelações divinas, serão acrescentadas a tudo isso e elas sobrepõem, porque a revelação espiritual, ela é quem comanda, ela é quem coordena todo esse mundo. Quando Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se vocês quiserdes, estiverem dispostos e me ouvirem, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor desta terra. Mas ele começa: se quiserdes. É para mim e você nós desejarmos. Se me ouvirdes. Além de desejar, tem que ouvir. Aí sim nós comeremos o melhor dessa terra. Tem gente até que está desejando comer o melhor da terra, mas não está ouvindo Deus. Tem gente que nem está desejando, só quer, mas não deseja. E é bastante interessante porque existem os princípios que Deus criou, digamos assim, os princípios universais, os princípios do próprio reino de Deus, os princípios naturais. E é bom que eu e você nós consigamos identificar, aprender, estudar e andar nesses princípios para a gente poder estar usufruindo do melhor desta terra. Você sabia que o melhor desta terra está à minha e à sua disposição? Pode ser até que se fizéssemos uma pesquisa e perguntássemos: você quer comer o melhor desta terra? Talvez todos
dissessem: sim, nós queremos desfrutar do melhor. Mas só querer é suficiente? Hã? Só querer é o suficiente? Claro que não. É um começo. É apenas, vamos dizer, esse desejo de querer viver, comer o melhor da terra é o suficiente? Claro que não. O desejo, ele vai nos habilitar a alguma coisa, a darmos os primeiros passos. Porque só desejar não, claro que não vai acontecer. Mas o desejo, junto com a ação, com a fé, com o agir, com o aprendizado, com o que Deus está derramando para mim, para a tua vida, sim, é um começo, sim. Pois o desejo, ele vai ser um impulsionador que nós podemos utilizar em nosso benefício para gerar o agir, gerar, vamos dizer assim, aquela fé, a energia necessária para darmos o primeiro passo. Então é o impulsionador para que aconteça as realizações. Quando chega final de ano, as pessoas já começam a se preocupar com o que vai acontecer no próximo ano. E muitos se escrevem um plano na virada do ano, no primeiro dia. É interessante? É, porque ali é um início. Mas nós sabemos que nós temos e dependemos de Deus para todas as realizações da nossa vida. Nós dependemos do nosso Rei Maior. E quando nós compreendemos isso, compreendemos que nós estamos vivendo no seu reino, nós estamos buscando o seu reino, nós estamos vendo, adentrando, experimentando, vivendo, explorando. Então tem muita coisa, né? Multiplicando, transbordando. Então, em desejar, seria o princípio, né? O começo ali. Mas você tem que crer. Que crer que quando você deseja e você coloca os olhos da fé, chamando à existência aquilo que você não está vendo, mas você gostaria de estar vivendo, e isso ativa os seus 5 sentidos, aí você começa a acreditar, você vai obedecer. Se vocês obedecerem também. Porque obedecer é um princípio. Obedecer o quê? A palavra de Deus. Aí sim nós comeremos o melhor da terra. Permanecer na palavra. Se posicionarmos. Tem momentos que vai. Eu e você, nós vamos ter que nos posicionarmos. E isso, eu e você, nós temos que fazer. Deus está pedindo para que eu e você nós nos posicionemos diante da palavra dele para comer o melhor desta terra. Deixa eu te dar logo um código revelado, a primeira chave, o primeiro segredo. Além do seu desejo, você tem que ouvir a palavra de Deus. Desejou. É o necessário? Não, como eu já expliquei. Agora, o código, a chave é: ouça a voz de Deus, a palavra de Deus. Pastor, mas eu não consigo escutar ainda. Não? Mas o Senhor colocou um manual da vida para mim e para você, para que nós lêssemos o que Ele escreveu. Então, quando nós ouvimos a sua palavra escrita nesse manual da vida, aí nós começamos a nos aproximarmos. Nós começamos um relacionamento com Ele. Aí o manual da vida vai nos ensinando em cada situação da nossa vida o que nós estamos, o que podemos ter, ser, ter, fazer. É onde Deus nos dá os seus conselhos. Como? Deus dá conselho para mim e para você? Sim, estão aqui no manual da vida.
Você já imaginou? Você sendo aconselhado a sua vida inteira, o seu caminho, o seu percurso, antes de você fazer qualquer coisa, Ele te dá conselhos para você fazer as coisas certas. Ser assertivo, comer o melhor dessa terra, ser próspero. Ah, isso é possível? Claro que é. Ele está entregando conselhos para mim e para você. E às vezes nós mantemos o quê? O manual da vida fechado. É hora de nós abrirmos e degustarmos desse manual da vida. Pois a Bíblia é o manual para mim e para você. É onde Deus vai dar as nossas orientações. As orientações vindas dEle. Você já imaginou o que é isso? Conselhos, as orientações dEle. Nos mostrar as suas vontades. Como? Deus vai dizer qual é a vontade dEle para mim e para a tua vida? Sim. Está escrito aqui no manual da vida. Está escrito também os princípios. E Ele engloba todos os princípios universais, os princípios celestiais, os princípios aqui da terra, os princípios do homem. Está escrito também os seus mandamentos, as suas leis, as suas regras, como eu e você devemos nos comportar, andar em todas as nossas áreas. Os ensinos de Jesus, que nós já falamos e estamos repetindo para que você saiba, que Jesus ensinou muitos ensinos para o nosso corpo físico, para a gente viver bem, se alimentar bem, ter a cura do corpo, das nossas emoções, a cura da alma, o espiritual para que trate todas as demais áreas, a área social que é a convivência aqui nesse mundo. Tudo isso está no manual. A área dos bens materiais, se nós falamos da prosperidade, que é tudo, e não só nessa área, mas está lá escrito para mim e para você. E nós não podemos usufruir disso tudo se não tivermos o conhecimento. Se eu e você nós conhecemos, estamos familiarizados, estamos sabendo como em qualquer situação, aí sim nós vamos comer o melhor dessa terra. Aí sim nós vamos usufruir do seu reino. Muitos estão vivendo fora do reino. A maioria está vivendo fora do reino. A maioria nem conhece que existe reino. E é importante nós sabermos, estudarmos, entendermos, compreendermos como é que anda dentro desse reino. Ah, mas é um reino invisível. É por isso que você tem que conhecer mais. Porque se fosse visível aqui como nós vivemos, os sistemas de governo do mundo, era bem mais simples. Mas está tudo escrito no manual da vida. Como eu e você vamos decodificar através das revelações do Espírito Santo. A Bíblia quer nos entregar tudo. E ela é um manual de fé e de conduta para todos que querem viver no reino de Deus. Deixa eu falar logo um segundo código revelado. A segunda chave. O segundo segredo dessa noite. Ouvir o que Deus está falando. Você lembra que várias vezes eu falei, quando você for ler a Bíblia, não leia somente em pensamento, leia em voz audível, porque isso vai ativar os ouvidos naturais, vai vir a mensagem para o teu coração e vai vir também, entrando pelos ouvidos espirituais e também, que eu e você nós vamos compreender, ter as revelações e colocar em prática. Assim nós fazemos. Vamos dizer, agradamos a Deus. Como? Quer dizer que eu e você nós podemos agradar a Deus quando nós estudamos a sua palavra, lemos a sua palavra e colocamos em prática a sua palavra. Nós agradamos a Deus? Sim. É isso, filho e filha. Nós agradamos a Deus por colocar em prática o que Ele escreveu, o que está no manual da vida.
Você percebeu que muita coisa depende de mim, de você, porque já está escrito, já está ali. É só nós nos degustarmos, nos aprofundarmos, buscarmos. Imagine você, se eu hoje vou agradar a meu Pai, vou ler um pouco, vou colocar em prática o que ele escreveu no manual. Pois ao colocar em prática, eu estou o agradando. E quando eu agrado, sabe o que acontece quando eu e você nós agradamos a Deus? As portas do reino, as janelas do reino, elas se abrem com as bênçãos, com as promessas. A gente fica com acesso livre a tomar posse, a vivenciar, a experimentar e a explorar. Explorar de uma forma que eu possa conhecer e viver mais desse sobrenatural de Deus. Quando a gente fala, deixa eu te dar uma dica, muita gente diz só portas, portas, portas. Portas porque você vai receber sim chaves para você abrir portas. Mas as janelas do céu, você percebeu que janelas você não consegue abrir pelo lado de fora? Então ele está dizendo que quem vai abrir as janelas celestiais é Deus. Ele abre de lá para cá. Olha só que interessante, né? E isso chama-se, eu vou dizer assim, favor de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando nós o agradamos, o seu favor é derramado sobre nós, sobre o seu povo. É claro que é bem mais do que isso, mas eu estou dando só uma pincelada para você entender. De agradar e lembrar de agradar a nosso Pai, nosso Deus. Quando eu e você nós fazemos a nossa parte, aí Deus cumpre o que Ele escreveu. Porque Ele é fiel para cumprir com toda a sua palavra, tudo o que Ele escreveu para mim e para você. Por meio do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia. Mas às vezes, e a maioria das vezes, tem um sim, tem o que nós temos que fazer. Deus deseja que eu e você, que todo o povo que vive nesse reino, viva em contínua vitória. Mesmo no meio das adversidades, e vamos falar assim, mesmo em meio a essas guerras. E como explicar que a maioria não está vivendo essa vida mais plena ou que Deus desejou para as nossas vidas? Existem alguns fatores, existem quebras de princípios, existe isso e aquilo, eu vou apenas citar algumas, para que você compreenda que é o povo que está se distanciando e não está permitindo que as janelas celestiais se abram. Um grande erro, e eu vou dizer assim, uma grande coisa que faz com que você não receba, permaneça e essas janelas celestiais se abram, é você não ter o Espírito de Deus. Sim. Nós falamos o batismo do Espírito Santo, porque existe doutrinas, existe às vezes entendimentos errôneos e às vezes você nunca ouviu falar. Mas uma das coisas que tem privado do povo de Deus viver em plenitude é não ter o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E é necessário que você se indague, pergunte e tenha a certeza ou não se você é batizado ou não no Espírito Santo. Nós vamos falar batismo para que você entenda. Se tem o batismo de fogo, se tem o revestimento de poder que nós falamos, se você já recebeu a unção do Senhor, a unção para sobreviver e viver dessa forma que eu estou falando, ou para uma obra específica, que aí Ele vai te dar mais capacitação para quê? Para a obra do Senhor. Que aí você vai ser levantado com um propósito específico para realizar a obra.
E outros vão receber somente da sobrevivência. E quando a gente vê em 1 Coríntios 2,14, abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Porque as coisas de Deus, o nosso Deus é um Deus Espírito, e Ele envia do seu Espírito, envia o Espírito Santo para se comunicar com o nosso Espírito. O nosso Espírito manda as informações para a alma, que a gente chama mente, a nossa inteligência, e a inteligência ela vai coordenar e controlar todo o nosso corpo, que é o nosso viver natural aqui na Terra. Então, se nós estivermos recebendo as informações de Deus através do seu Santo Espírito, se o Santo Espírito estiver comunicando com o nosso Espírito e o nosso Espírito comunicando com a alma e comunicando com o corpo, não tem como nós não vivermos o melhor dessa terra, porque nós estaremos andando e compreendendo todas as instruções, as promessas e como chegar. Aí nós falamos, tomamos posse. Então, se nós queremos viver no reino de Deus, no sobrenatural de Deus, é preciso que a gente esteja totalmente aberto a essa comunicação com o nosso maravilhoso Deus, por meio do seu Santo Espírito. Porque para o mundo não o conhece, não o vê, assim Jesus falou. Mas nós conhecemos. E quando nós conhecemos, nós vamos entender as coisas de Deus, o que Ele tem para revelar. É por isso que quando a gente falou que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem, é porque todo dia Ele quer revelar códigos. Ele quer revelar coisas magníficas, grandiosas, para todos os seus filhos fazerem a diferença aqui na terra, debaixo do reino de Deus. E quem não tem o Espírito Santo não aceita essas coisas. E quando você não aceita, você vive como um homem natural. E ao viver como um homem natural, você vai viver limitado. E quando você começa a viver, entendendo, vamos dizer assim, como o homem é espiritual, aí você vai entender, vai saber, e viver e trazer à existência. A sua fé ela é ativada a cada momento. Porque é tanta coisa, é tanto testemunho, é tanto sobrenatural na tua vida, que você só vai agradecer a Deus. Você vai agradecer o favor de Deus. Porque quando você coloca a planta dos seus pés em qualquer local, Ele te dá por herança. E ali existe um favor. Eu até já citei outras vezes, mas eu vou só relembrar. Que quando Abraão estava diante de uma situação, de um lado estava bem próspero e do outro não tinha nada. E Ló o argumenta e faz... e queria o melhor. E Abraão simplesmente disse, escolha, se você escolher o lado melhor, eu vou para o outro lado. E é claro que ele escolheu o lado melhor, o lado que estava próspero. E Abraão teve que reiniciar. Mas esse reinício é diferente. Porque quando Deus te escolhe, Deus te chama, e Ele está contigo, não importa o terreno, não importa o local, não importa o emprego, não importa a empresa, não importa o que você esteja fazendo, Deus está contigo. Aí Ele vai soprar para você. É o favor dEle. E você pode plantar, pode colher, sempre vai multiplicar. É em meio às diversidades? É em meio às guerras? É em meio à sequidão? É. Mas é Ele que é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. E Ele derrama do seu favor. Onde não existe, Ele vai fazer existir. Porque é Ele. É só você estar alinhado com o chamado, para onde Ele está te dando as orientações. Por isso que você tem que ler o manual da vida, para você receber os conselhos, as orientações. Um outro código que eu poderia dizer é que muitas pessoas estão deixando de viver o melhor desta terra
Porque elas estão dando ouvidos, não a Deus. Elas não estão dando ouvidos à palavra de Deus. Elas estão dando ouvidos a pessoas, a sistemas que escravizam. E eu declaro e já desejo que nenhum de vocês sejam escravizados. Pois tem vãs filosofias. E vou dizer assim, vou só generalizar para não esse muito bom. Filosofias vãs enganosas. Tome cuidado com as pessoas. Que tipo de pessoas você poderia me dizer? Aquelas pessoas que só sabem zombar. Zombar de Deus, zombar da cruz, zombar. Aquelas pessoas que são criadoras de casos. Tudo para elas criam casos. As pessoas que fazem suposições. As pessoas que são, vamos dizer assim, murmuradoras. E eu vou generalizar. Os inimigos da cruz. Se afasta um pouco. É um tempo de desapego. 2022 vai ser tempo de desapegar de algumas pessoas. Você vai convidar para conhecer desse amor, desse Pai. Mas as que estão te puxando, essas pessoas elas vão ter que desapegar. Para que você coma e viva o melhor dessa terra. E que você possa fazer a diferença, ajudar mais. Ajudar mais. Porque existem pessoas que querem prejudicar, distorcer a verdade de Deus, a palavra de Deus. E isso não é o que Deus quer. Deus quer que todos tenham uma vida e uma vida abundante. Quando nós compreendemos que nós podemos fazer a diferença nesse mundo, e que papel eu e você nós desempenhamos quando nós descobrimos a nossa identidade perante Deus, a identidade de filho, o que Ele quer, o que Ele escreveu para mim e para você, vai ficar bem mais fácil, pois assim nós não vamos ser escravizados por ninguém, nem por religião, nem pelo mundo, nem por governos, nem por nada. O que é que diz Colossenses capítulo 2, versículo 8? Ele nos adverte em sua palavra. Tenham cuidado para que ninguém os escravize nessas filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e em alguns princípios elementares do mundo e que não estão em Cristo e que essas não são de Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E se eu e você nós estivermos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Cristo é o cabeça de todo poder e autoridade. E que nós recebemos a plenitude. É nele também que nós fomos circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, como os costumes antigos faziam. Mas foi feita uma circuncisão. Feita por Ele mesmo, por Cristo. Que foi o despojar do corpo dele, da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele. Quer dizer que eu e você nós já fomos sepultados com Cristo? Sim. No batismo. E com Ele nós fomos ressuscitados mediante a fé. Se nós éramos homens pecadores, vamos dizer assim, homens maus, homens perdidos, homens que estavam distantes de Deus, nós agora morremos para este homem. E agora nós ressuscitamos com Jesus. Pela fé. Por esse mundo, esse reino invisível. Para que nós possamos adentrar
explorarmos e vivermos nesse reino. Pois se antes nós estávamos mortos, agora nós estamos vivos. Se nós estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus nos vivificou com Cristo. Em Ele nos deu vida, filho e filha. E Ele nos perdoou de todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que eu e você nós tínhamos, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Portanto, não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas, elas foram sombras do que haveria de vir, porque a cada época se tinha uma comemoração, uma festividade, que já pronunciava o que ia acontecer. A realidade, porém, encontrou-se em Cristo Jesus. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, e em falsas adorações de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Então tome cuidado com todas essas pessoas que fazem essas suposições, que são esses inimigos da cruz. Existem códigos, segredos, revelações, porque a sua própria palavra diz que em meio às adversidades, em meio às tribulações, que eu e você nós devemos nos alegrar na esperança. Como? Em meio a tudo isso? Sim. Em meio a tudo que nós estamos passando, vivendo, que eu e você nós nos alegremos, porque nós temos um Pai. E com a nossa esperança na sua palavra, na dedicação, no estudo, em declarar, em confessar a palavra, Ele libera. Ele libera o melhor para que eu e você nós possamos comer. Por isso que muitas vezes você diz: eu vou ser paciente na minha tribulação. Eu digo sim, o manual da vida manda você ser paciente diante da tribulação. Isso é chave, isso é segredo, isso é código. Porque a maioria começa a murmurar, a maioria começa a reclamar. E quando ele diz que também temos que perseverar na oração, é porque tem momentos que você vai ter que perseverar naquela oração, naquele pedido, naquela causa. E quando você não tem pedidos, não tem causas, tem que orar. Orar e vigiar o tempo todo. Oração de agradecimento. São tantos tipos de orações que o Senhor nos ensina, que nos ensinou e que está no seu manual. Orações de concordância. E quando eu e você, nós recebemos aquele primeiro segredo, estar e ser batizado pelo Espírito Santo, então vai haver uma manifestação poderosa dele nas nossas vidas. Vai acontecer sobrenaturais de Deus, do seu reino, nas nossas vidas. Estão sendo liberados nesses últimos tempos para os filhos da promessa, que somos nós. Eu vou dizer assim, uma comparação. Você lembra o que aconteceu em Pentecostes? Desceu lá sobre eles uma força poderosa, porque eles estavam em unidade. Era a unidade dos discípulos, dos seguidores ali. Pois Jesus disse
que eles não saíssem de Jerusalém até vir sobre eles essa força poderosa, para depois eles começarem algo, depois eles prosseguirem. E ao prosseguir a caminhada, já existia a vitória garantida, porque eles ali estavam sendo revestidos desse poder, dessa autoridade, dessa unção. Eles estariam protegidos em todo o percurso, em toda a caminhada. É isso que os filhos e filhas têm que entender, que toda essa caminhada, quando recebe esse poder, esse revestimento do Espírito Santo, vão estar protegidos em toda a caminhada. E nada poderá destruir. Deus soprou sobre eles ali o Espírito Santo e os capacitou. E eles se tornaram homens e mulheres de Deus, com a missão, com o propósito de contar a mensagem de Deus, de contar a narrativa que modificou e libertou o mundo, a obra da cruz. E foi por meio desse sopro de Deus, o Espírito Santo, que desceu ali naquele local, pois Jesus já havia dado essas instruções. Esperem pelo batismo do Espírito Santo, do poder que há de vir sobre vocês. Vocês serão dotados de um poder de Deus. E aqueles 120, eles ficaram reunidos constantemente, esperando isso acontecer. Foram 10 dias, eles em unidade. 10 dias, eles orando, suplicando. 10 dias, eles aguardando a promessa. Vamos pegar aqui, tempo. Esperaram o quê? 10 dias. Ei, filho, ei, filha. Às vezes tem algo na tua vida que você vai ter que ter um tempo ali de espera, de preparação. Porque esse tempo ali, eles não ficaram parados, eles ficaram, vamos dizer, estudando, se aprofundando. Eles ficaram aguardando, ficaram em unidade. Essa preparação ali, unidos, reservados. Eles ficaram reservados. Que acontecesse o que tinha sido anunciado, o que tinha sido dado por instrução. A mente deles já estavam trabalhando para que aquele momento acontecesse. Aguardar a palavra de Deus se cumprir. E aquela oração ali, eles naquela unidade, em conjunto, em concordância. Momento em que o Espírito Santo veio. Com uma presença, com uma demonstração de poder. Os 12, os 120 foram batizados e receberam as línguas de fogo, o poder, a unção de Deus. Depois de orações, súplicas, unidade, ali eles começaram a ter o que você tem que desejar, o acesso à fonte. Pois se Jesus era a fonte, estava no meio deles, e Jesus ascendeu aos céus, precisava que eles mantivessem num contato. E assim Jesus disse: quando eu chegar lá,
Eu oro ao Pai, eu rogo ao Pai, Ele manda o outro igual a mim, a outra fonte, para vocês terem esse acesso novamente. E ficarem com acesso à fonte. Para vocês ficarem com essa conexão com o Rei. Pois a partir de hoje, vocês serão meus cooperadores para levarem o reino a toda a terra, aos 4 cantos. É vocês colocarem na prática o que aprenderam de mim. E é o Espírito Santo quem vai relembrar de toda a palavra, de todo o ensino que eu ensinei para vocês. É colocar na prática o que ele via o Pai fazer, o que ele ouvia o Pai dizer. Ei, filho e filhas, é tempo de você inclinar seus ouvidos para ver, ouvir o que ele está falando. Mas ver como? Abra o manual da vida. Veja os sobrenaturais. E você vai ouvir as instruções. Busque aumentar esse relacionamento com o Pai. Pois se eu e você nós não formos cooperadores de Deus, se nós não ouvirmos a palavra, se nós não praticarmos a Deus, aí a mão dele fica recolhida e vamos dizer assim, nós o impedimos dele derramar o melhor dessa terra, as bênçãos, as promessas para as nossas vidas. Pois quando eu e você nós compreendemos a vida do reino, que é uma vida em plenitude, abundante, mas é um processo. É o quê? Um processo. Ela não vai acontecer do dia para a noite. Vai ser aberto o acesso. Como? Aberto o acesso. E Deus aguarda que eu, você, nós o escutemos e comecemos a praticar. Logo em seguida, aprendeu, coloque em prática. Ah, não é só quando tiver oportunidade. Ore que ele vai gerar oportunidades. Pessoas vão chegar na tua frente para você colocar em prática o que você aprendeu. Quando você ora nesse sentido, você vai ver que vão chegar pessoas, vamos dizer, até reclamando da vida, isso e aquilo. E você sabiamente, com a palavra e com a inspiração do Espírito Santo, aí você diz: Senhor, tu me encaminhaste essa pessoa para me fazer a diferença na vida dela. Me orienta a partir de agora. As palavras que vão sair, a oração que eu vou fazer, ou a própria palavra que eu vou declarar, transforme essa vida. E você vai ver que tudo isso acontece, mas você tem que desejar e praticar. Deus aguarda que eu e você, nós nos posicionemos aqui, nesse momento, hoje, aqui agora, com a sua palavra sendo liberada para outras pessoas, para que nós temos o desfrute da vida do reino, para que nós possamos comer o melhor dessa terra. E se eu e você nós já comemos, já estamos comendo, é bem mais fácil de convidar outras pessoas para desfrutar do banquete celestial, do banquete do reino. Que os nossos corações possamos fazer avaliações nesse final de ano e que nós tenhamos corações sinceros, rendidos a Deus, a sua palavra, os seus ensinos. Que nós possamos olhar para os demais com compaixão. E o momento é propício e específico, momento de realizarmos as coisas maravilhosas e derramar do amor de Deus, chegando e indo até o próximo. E você sabe que quando Deus faz o olhar dele para mim, para você, e ver nós praticando estas obras,
Você sabia que Deus dá presentes para nós? Ele dá presentes para os filhos e filhas. Mas é necessário que muitos, dentro de si, gerem um arrependimento. Hoje é o dia de você gerar um arrependimento dentro de você. Porque tem pessoas que elas dizem: não, a minha vida é muito longa, eu vou deixar para me arrepender no último dia da minha vida. As pessoas estão sempre falando: não, depois eu vejo essa questão de Deus, essa questão. E ficam desprezando a palavra, desprezando os ensinos. E muitos ainda dizem: eu vou aproveitar a minha vida. E o meu desejo e a minha declaração é que bata logo esse arrependimento na tua vida. E que você acorde e veja que não tem tanto tempo assim. E que você está desperdiçando a sua vida ao prolongar esse arrependimento. Pois todo esse pensamento, ele é engano. Todo esse pensamento, ele é gerado pelo enganador. Para que as pessoas não caiam na real. A real de viver uma vida digna e justa. E que também você seja digno e justo e reto. E viva praticando as coisas celestiais. Enquanto você tem tempo, arrependa-se. Entregue-se ao Criador. Abra o seu coração. Pois você deve caminhar dentro do reino e caminhar na vitória que Ele já nos deu, já nos entregou. Pois o caminho Ele preparou, o caminho Ele abriu, o caminho Ele restaurou. Pois Ele é o próprio caminho. Ele é o próprio caminho. Pois lá em Isaías 53:5 testifica: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair a iniquidade sobre todos eles. Ei, filhos e filhas, é o tempo de você rever, querer, desejar, comer e viver o melhor dessa terra. Mas existe o ouvir a palavra de Deus, o obedecer a palavra de Deus, e o poder de Deus, o batismo que Ele liberou lá em Atos, ali no dia do Pentecostes. Está disponível para mim e para você, se você não recebeu ainda. E é o poder de Deus que vem para operar em nós, para nos deixar mais fortes. Tem diversas maneiras de você orar, pedir, da gente derramar. Depois, se você tiver interesse, manda no direct aí, que a gente pode fazer uma oração específica junto contigo. Existem várias maneiras e formas
Eu lembro que o salmista Davi, ele, muitas vezes a alma dele estava angustiada, precisava, vamos dizer assim, refrigerar. E ele falava com a alma dele. E ele refrigerava. Olha, um código, é uma chave secreta. Quando ele estava tão abatido, por que está abatida, ó minha alma? E ele tratava, ele refrigerava a alma dele, como você pode refrigerar a sua alma, com as palavras declaradas de Deus no manual. E você vai falando alto, alto, alto. E vai jogando a palavra. E daqui a pouco a sua alma, a palavra de Deus tem todo o poder de curar, de gerar milagres, de transformar situações, de restaurar, de refrigerar a alma, de criar aquilo que não existe ainda. Tem o poder curativo, tem o poder de curar pela palavra. O rei Davi utilizava dessas chaves, desses códigos, desses segredos, principalmente para curar sua alma abatida. Ele utilizava a palavra falada, cantada, louvada, adorada, cantando para Deus. E ali a sua alma era avivada. Libere os versículos, libere a palavra de Deus, que você vai ver o amor dele descendo sobre ti, sobre os seus. É caminhos, é tempo de sonhos. Salmo 42, versículos 5 a 11. Veja também o Salmo 43, versículo 5. Veja também o Salmo 57, versículo 8. Veja também o Salmo 62, versículo 5. Tem muito mais. Só dei alguns só para você frisar, para você estudar. É dever de casa. Não é porque eu não falei, não você não vai, procure, busque. Foi intencional para você buscar, vir em cada salmo desse. Diz, fala para você. E você pede, Espírito Santo, refrigera a minha alma. Espírito Santo, me dá novo ânimo. Pois o teu corpo, quando receber a palavra de Deus, ele vai obedecer à palavra de Deus. A tua alma vai ser refrigerada, o teu corpo vai ser sarado, vai ser revigorado, para você começar um 2022 aí totalmente imerso, totalmente alinhado para viver e comer o melhor dessa terra. E quando você se magoar, busque na palavra, não carregue essa mágoa, imediatamente esvazie. Imediatamente você lembra, eu tenho que refletir. Se minha alma ali, com essa mágoa, com essa raiva, aqueceu, eu tenho que refrigerar com a palavra de Deus. É necessidade você fazer isso imediatamente, não carregue, libere perdão. Mas a pessoa estava errada, libera a si mesmo, você vai carregar isso dos outros. Porque é os 5 sentidos do nosso corpo, da nossa vida aqui. Atenção, afeto, amor, alegrar-se, que vão jogar para a alma recebe. E se acumular coisas ruins, você deixa de comer e viver o melhor dessa terra. E essa dimensão ela é espiritual, essa dimensão é do reino. Se nós aprendemos a controlar isso e combater com a palavra, por isso que Deus está dando conselhos para mim e para você, para nós termos uma vida abundante. Amém? Gente, foi muito bom, maravilhoso estarmos aqui aprendendo, recebendo as bênçãos. Eu declaro que você tem aí uma semana, no final de ano aí, excepcional. Mesmo que você não se sinta perfeito,
ou que esteja vivendo, mas deseje e ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Busque, se conecte conosco para juntos estarmos na mesma, vou chamar assim de frequência, para buscarmos o melhor de Deus, vivermos o melhor de Deus. Muitas coisas vão ser liberadas para vocês ajustarem a rota do GPS. Se você não conseguiu viver o melhor da terra hoje, é porque algo precisa ser mudado. E é por isso que a palavra foi liberada hoje. Amém? Temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, a quarta-feira do sobrenatural. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom!